Aproveitar que vocês estão em pé aí, reverência à palavra de Deus. Não precisa nem abrir a sua Bíblia. Lucas ele vai colocar ali Isaías 40. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e logo depois nós estaremos participando da ceia. Bem, Isaías capítulo 40, vamos ler a partir do versículo 25, eu vou ler aqui no telão, que aí eu também não preciso de óculos, né? Já cheguei na situação do Marquinhos ali também, já estou tocando o cabelo branco, então tenho que usar óculos. Então vamos lá, Isaías 40, capítulo 25, diz assim: com quem vocês me compararão? Olha só, é a pergunta de Deus para o povo. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta quem? O Santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Aí você pode colocar o seu nome, tá? A hora que fala ali, por que você reclama, ó Jacó, você pode falar o seu nome. E por que te queixa, ó Israel, que seria o povo, a toda a nação? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Calem-se, acabou. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos ler de novo do 41 aqui, o 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deixa esse versículo aí. Vamos abrir o jogo. Quem aqui está cansado? Não precisa levantar a mão. Vocês estão entendendo? A maioria de nós está cansado. A maioria de nós está se sentindo sem força. A maioria de nós está se sentindo até como muitos daqueles que já perderam a fé, que não tem mais esperança. A maioria de nós estamos passando por situações adversas, e isso tem mexido até com o nosso emocional, com o espiritual, e a gente chega até a duvidar se Deus realmente está nos ouvindo, está cuidando da nossa situação, se importa conosco. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, todos aqui para mim, eu me incluo nesse bolo, eu me incluo nesse grupo que se sente cansado, nesse grupo que se sente exausto, nesse grupo que acha que Deus não está mais preocupado com ele, que Deus não se importa mais com ele, que o céu parece que está de bronze, Deus não ouve oração, que parece que tudo está acontecendo e Deus, obrigado querido, e Deus não se importa. Eu me incluo nesse grupo. Muitas das vezes eu me sinto assim também. Eu fico cansado, eu fico exausto, eu fico entristecido, eu tenho vontade de mandar todo mundo ir comer jaca. A Cíntia gostou, né? Eu tenho vontade. Eu também tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de chutar o balde, eu tenho vontade de abandonar tudo, eu tenho vontade de sumir muitas das vezes. Tenho vontade de ir lá para Dubai, cuidar dos meus poços de petróleo, só não vou porque eu ainda não tenho, mas se eu tivesse eu tinha ido.
Mas olhem todos vocês aqui para mim, vocês estão aqui, você que está me acompanhando. A falha não está em Deus, está em nós. É nós que estamos falhando no essencial. É nós que estamos falhando no primordial, porque o texto diz o quê? Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se estamos cansados, querido, é porque estamos esperando nos políticos, estamos esperando no patrão, estamos esperando na esposa, estamos esperando a mega da virada agora só o ano que vem. Vocês estão percebendo como a falha é sempre nossa? Mas se nós esperarmos no Senhor, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, a gente pode até cair, mas Ele nos levanta. A gente pode até cansar, mas Ele nos fortalece, Ele nos restaura. Sabe por quê? Porque tudo está nele. E falhamos quando achamos que podemos achar alguma coisa em outro lugar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o quanto somos falhos, reconhecendo o quanto somos instáveis, quanto dependemos e precisamos do Senhor. Não temos dificuldade nenhuma em assumir isso de público, que se não for o Senhor, não estaríamos aqui, que só Te amamos porque foi o Senhor que nos amou primeiro. Temos essa consciência. Então, meu Deus, só nos resta nessa noite é Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. O Senhor é um Deus que sabe das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, e mesmo assim o Senhor escolheu nos amar. O Senhor continua direcionando esse culto. Fala em cada vida, em cada coração, que ninguém, meu Deus, ninguém sai daqui da mesma maneira que entrou, mas que de uma forma simples, pura, singular, o Senhor fale com cada vida, o Senhor fale com cada coração. O Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio. Menos de nós e mais de Ti, Jesus. Menos de nós e mais de Ti. Sonda cada coração aqui nessa noite. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Sem que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Por isso, meu Deus, o Senhor sabe que é o melhor para nós. E o Senhor sabe que hoje, nessa noite, todos nós precisamos mais de Ti, mais da Tua graça, mais do Teu amor, mais da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a termos mais fé. Nós queremos ter mais fé. Nós queremos crer mais, nós queremos ter mais esperança, nós queremos confiar mais em Ti. Nós abrimos mão de tudo, meu Deus, mas não abrimos mão de confiar em Ti. Por isso fortaleça a nossa fé nessa noite. É o que eu Te peço, meu Deus. Que o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo nessa noite, e que de uma forma singular o Senhor toque em cada coração. É no trono que pedimos e já Te agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos. Isaías 40, nós podemos falar que é um striptease de Deus. Você sabe o que é striptease, né? Arrancar as roupas. Você se vê realmente como você é. Se eu chamar o Edson aqui, ele fazer striptease, ninguém fica aqui dentro. Só sai todo mundo correndo. Mas aqui Isaías 40, Deus ele manda um recado para o povo. Porque o povo está querendo comparar Deus com alguma coisa. Então eles pegavam o melhor artifício da época, o cara que era perito em madeira, o melhor carpinteiro, marceneiro da época, e falava, ó, faz Deus aí. Ele pegava uma tábua, uma madeira e fazia uma imagem ali linda, maravilhosa, como se fosse de Deus. Ele pegava o ourives, o cara que mexia com ouro, e falava, faz Deus aí. O cara pegava, fazia uma imagem de ouro puro, a coisa mais linda, maravilhosa, e falava, aquilo ali é Deus. Sempre teve uma carência, uma necessidade do ser humano ver, tocar em Deus. E é por isso que ele sempre teve essas ideias.
os outros povos, as outras nações fazem os seus ídolos, os seus deuses. Por quê? Porque é uma carência da necessidade humana de tocar. Ele, para reconhecer algo, para crer em algo, ele tem que pegar, ele tem que tocar. Mas aqui em Isaías 40, Deus ele deixa bem claro que com ele não é assim. Ele não é um Deus que dá para você assemelhar com alguma coisa humana. Ele não é um Deus que dá para você fazer com as coisas mais preciosas desse mundo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é eu sou. Todos nós, quando fomos falar quem nós somos, nós falamos, eu sou Levi, outro fala, eu sou o Davi, eu sou o João, eu sou o Paulo, eu sou o Edson, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa que não gosta de trabalhar. A gente sempre acrescenta alguma coisa. Deus não, lá no Êxodo, quando ele vai falar com Moisés, e Moisés fala, eu vou falar o quê? Que o Senhor é o quê? Fala, eu sou o que eu sou. Olha que coisa linda. Ele é o único que pode falar isso. Eu sou o que eu sou. E ele é o Criador do cosmos. Isaías 40, querido, ele está falando, vocês querem me conhecer? Olhe para cima. Olhe para o céu. Vê as estrelas. Quem pode contar as estrelas? Os cientistas dizem que só na nossa Via Láctea que existem mais de 100 bilhões de estrelas. E existem outros bilhões de galáxias. Nós estamos falando de bilhões, querido. Bilhões e bilhões. O planeta Terra hoje tem aproximadamente 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Estamos falando que o universo ele tem mais de 100 bilhões só na nossa Via Láctea aqui. E existem mais outras bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. E é Deus falando isso. Ele fala, eu chamo essas estrelas pelo nome. Eu falar a verdade aqui, eu não conseguiria chamar metade de vocês pelo nome. Metade de vocês eu já não consigo chamar pelo nome. Agora Deus, ele chama todas as estrelas pelo nome. O que está acontecendo hoje é que nós estamos se enchendo tanto das coisas dessa vida. Jesus falando lá em Lucas capítulo 24, ele fala, tome cuidado para que o seu coração não se carregue com os cuidados dessa vida, e você venha se esquecer daquele dia, você venha se esquecer do essencial. É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos preocupados com tudo que está acontecendo ao nosso redor e derredor. Nós estamos ansiosos por tudo que pode acontecer. E esquecemos do essencial, do fundamental, do principal, que é olhar para Jesus. Que é olhar para Ele, que é confiar nele. Porque quando a gente olha para Ele, querido, tudo muda. Quando a gente realmente acredita e crê, como o texto aqui diz, mas aqueles que esperam no Senhor. Ele está falando aqui que nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo que tem lutas, que tem tribulações, tem dificuldade, que até jovens se cansam, quanto mais os velhos, até os jovens se fadigam, quantos mais os anciões. Ele está falando que tudo isso é possível, mas ele fala, existe uma diferença de um ser humano para o outro. O ser humano comum, ele tem um limite, o ser humano comum, ele chega numa linha e ali ele para, não tem mais o que fazer. Mas o ser humano que confia em Deus, o ser humano que quer em Deus, ele é diferente. Ele está sempre renovando as suas forças. Ele sempre está vendo a luz no fim do túnel. Ele sempre está conseguindo tirar a água da rocha. Por quê? Porque ele é bom? Não, mas é porque a graça, a misericórdia de Deus sustenta. Isaías 40, você sabe que toda vez que uma pessoa, os escribas, quando eles iam escrever os Pentateuco, os livros dos profetas, então todas as vezes que eles pegavam a Bíblia, ia fazer uma cópia, eles iam transcrever. Quando chegava na palavra Jeová, na palavra Deus, eles paravam, iam, tomavam um banho, trocava de roupa, pegava uma pena nova e escrevia a palavra Javé, né, na nossa linguagem Deus. Depois eles quebravam a pena, jogava fora e continuava escrevendo. Aparecia Javé, Deus de novo, era o mesmo ritual. Eles paravam de novo, tomavam um banho, trocavam de roupa, pegavam uma pena nova e escrevia. Às vezes num texto, na nossa visão de hoje, tudo dividido por capítulo, num capítulo tinha mais de 10 vezes o nome de Deus. Então só naquele período, por 10 vezes, eles faziam um ritual. Tiravam, trocavam de roupa, tomavam um banho, pegavam uma pena nova, escrevia, quebrava. Por quê? Porque eles entendiam e sempre entenderam que Deus é o soberano. Deus é tudo. Que Deus é maior que tudo. Mas qual que é o grande problema hoje?
O maior pecado nosso, que não é o pecado em si, não é o roubar, o matar, o fornicar, o adulterar, o destruir, não. O maior pecado, o que mais desagrada a Deus, o que mais afeta a Deus hoje, não é os pecados do nosso dia a dia, que infelizmente somos seres humanos, estão no mundo caído, mas é a nossa indiferença por Ele. É a nossa indiferença por Ele. Dá para você imaginar, está aí o pastor Daniel, que ontem enterrou o pai dele, mas quando a gente tem esperança é diferente. Olha, hoje aqui o pastor Daniel está aqui, ele enterrou o pai dele ontem. Tem pessoas que enterrou o pai há 5 anos e estão depressivos ainda, estão angustiados ainda, estão sem paz ainda. Por quê? Porque não tem essa fé, não tem essa confiança, não tem essa esperança. Então olhe como faz bem para nós, como nós somos brindados, como nós somos abençoados, quando nós realmente tomamos posse e cremos nessa palavra. Cremos no que Deus é. Nós não simplesmente falamos de Deus, nós realmente cremos que Deus é Deus. Agora, o mundo hoje está tão caído, está tão distante de Deus, que gerou uma indiferença. Então é como se não confiasse mais em Deus. Daniel tem 2 filhas lindas. E eu queria perguntar para ele, a Yasmin vai fazer quantos anos, Daniel? 8. E a caçulinha, a pequenininha, 5 meses. E o Daniel, querido, sabe o que ele falou para mim ontem? Que ele não aguenta mais acordar de noite. Porque todo dia essas 2 filhas acordam e falam: pai, será que vai ter comida amanhã? Será que a luz vai estar paga amanhã? Será que não vão cortar a internet de casa? Você já ouviu alguma vez suas filhas perguntar isso para você? Sabe por quê? Porque não é papel do filho. Cuidar é papel do pai. Mas quando a gente perde essa capacidade de ver o pai como o protetor, de ver o pai como o cuidador, de ver o pai como aquele pai amoroso que nos ama, que cuida de nós, a gente começa a encher o nosso coração de dúvida. E quando era para nós estarmos dormindo tranquilamente, tendo uma noite maravilhosa de sono, nós estamos a noite inteira acordada, perguntando e questionando: será que amanhã Deus vai suprir a minha necessidade? O que é isso, se não a dúvida que entrou no nosso coração? Se não a dúvida que nos afasta de Deus? Querido, como eu falei no começo, não tem como fugirmos de lutas, de tribulações, de tempestade, de dificuldade, de crise, de angústia, de medo. Não tem como, estamos no mundo caído. Mas se realmente cremos em Deus, se realmente confiamos em Deus, isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Agora, hoje nós estamos contaminados por essa incredulidade. Nós estamos contaminados por essa incredulidade que pairou no nosso coração, e todos os dias, em vez de nós descansarmos, em vez de desfrutarmos do que temos, como o pastor Daniel pregou 2 semanas atrás, a ansiedade toma conta do nosso coração. E quando a Bíblia diz: lançai sobre ele, Paulo escrevendo lá em Filipenses, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Querido, nós estamos perdendo essa capacidade de sentir amado e amada por Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui que você nunca pode esquecer. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Ele sabia exatamente o que estava fazendo. É difícil de acreditar nisso, né? Porque quando a gente se enxerga, a gente fala: eu não acredito que Deus me escolheu. Eu não acredito. Mas Deus sabia que nós íamos falhar. Deus sabia que nós íamos pisar na bola. Deus sabia que nós íamos deixar a desejar em muitos aspectos. Foi assim com os discípulos, querido. Nós temos a prova disso. Enquanto aqui em Isaías 40, Deus está falando o striptease, mostrando quem Ele é, a grandeza dEle. Ele mede o universo a palmo, olha isso. Chama as estrelas pelo nome. E aí, como eu já preguei há muitos anos atrás, o cristão, né, que crê nesse Deus, ele passa numa encruzilhada, vê ali uma macumbinha ali, uma galinha morta, uma vela preta, ele dá a volta. Ai, misericórdia. O cara diz que crê em Deus, mas tem medo de galinha morta. Você tem que ter medo de galinha viva quando ela está com os pintinhos. Que aí ela corre atrás de você. Você passa perto da galinha, ela corre atrás, mas da galinha morta, querido. Mas é por causa das crendices.
É por causa que o nosso coração, ele vai se carregando dos cuidados dessa vida. E nós vamos se distanciando cada vez da fonte inesgotável de água viva que é Ele. Jeremias diz: 2 maldades cometeu o meu povo. A mim deixaram uma água viva e cavaram cisternas rotas que não retém água. Eu passei uns momentos complicados agora no começo do ano. Na virada do ano eu fui fazer o exame e fui acometido que estava com Covid. E os sintomas começaram a fruir, né? Calafrio, dor no peito, dor nas costas, dor de cabeça, né? Tomando remédio aí a cada 2 horas, aí tomando um remédio para amenizar um pouquinho os sintomas, principalmente da dor de cabeça. E as coisas foram piorando. À noite você não consegue dormir, a cama parece que tem espinho, o sofá parece que não tem conforto, televisão, querido, se falar assim para mim, olha, vou te dar uma passagem para você ir para Dubai, vou te dar um dinheiro, você vai comer nos melhores restaurantes, não tem vontade de nada. Por quê? Porque você perde o desejo de qualquer coisa. Você não tem paladar, você não sente cheiro, você não sente gosto. Você toma água, parece que está tomando um chumbo. Cada um reage de um jeito. Eu que sou fracão reagi assim, né? Tem gente aí que tira de letra. Mas cada ser humano, ele tem uma maneira de reagir dependendo da enfermidade. E eu confesso para vocês que foi terrível. Mas a pior coisa foi essa sensação. Foi esse desprazer de comer. Eu só comia porque eu sabia que eu tinha que me alimentar para o corpo resistir à enfermidade. Eu só bebia líquido, eu sabia que eu tinha que tomar um líquido para fortalecer o organismo. Mas o desejo não tinha. Por quê? Porque nada para mim tinha gosto. Nada para mim tinha gosto. E coisa ruim, querido. Coisa ruim é isso. É quando você põe algo na boca e não tem gosto de nada. Lembro uma vez que eu comi jiló com quiabo, misericórdia, né? É aqueles que gostam. Mas se tiver temperado, sem temperado, põe um quiabo na boca, né? Sem tempero, põe um jiló. Mas que sensação horrível. E sabe o que me vem à mente agora? Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Quando Jesus está falando sobre a igreja de Laodiceia. A igreja mais autossustentável da Ásia Menor. Das 7 igrejas da Ásia, Laodiceia era a igreja mais rica. A igreja de Laodiceia, ela tinha umas ovelhas que produziam uma lã preta. E vinha gente do mundo inteiro comprar essa lã lá em Laodiceia. Eles tinham um colírio, né? A imagem dos colírios que temos hoje, naquela época, eles tinham naquela região algumas ervas, alguma coisa que eles conseguiam produzir um colírio que ajudava muitas pessoas que tinham problema de visão. Então vinham as pessoas do mundo todo em Laodiceia para comprar aquele colírio. Laodiceia era uma cidade portuária, então os navios se atracavam ali e compravam muitas coisas. E isso fazia com que a economia de Laodiceia fosse uma economia autossustentável. Ao ponto das 7 igrejas da Ásia Menor, porque é uma região que sofria muitos terremotos, e quando as cidades eram destruídas pelo terremoto, todos eles pediam ajuda de Roma para mandar recursos para reconstruir a cidade. Laodiceia foi a única cidade que não precisou de recursos de Roma para ser reconstruída. Então Laodiceia tinha tudo. Laodiceia, eles eram ricos, ao ponto do texto falar, estamos ricos, de nada temos falta. E aí Jesus fala, vocês são pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. Aconselho que de mim compre o ouro, o colírio, a lã que é provada no fogo. Porque tudo isso que vocês têm não pode fazer nada por vocês. E aí nós vemos o texto do versículo 15, quando Deus fala, Oxalá, vocês fora frio ou quente, assim porque vocês são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Por que eu estou querendo dizer isso, querido? Existe um contexto da igreja daquela época.
Existiam as águas de Colossos e as águas de Tessalônica que desciam para Laodiceia. As águas de Tessalônica eram águas frias, geladas. As águas de Colossos que desciam para Laodiceia eram águas quentes que vinham do alto, brotavam da terra, era água quente. E quando elas se cruzavam, virava aquela água morna. E as pessoas também iam, porque tinha lá as suas banheiras, vamos dizer assim, né, cavada nas pedras, aonde as pessoas vinham tomar aquele banho de água morna. Então Jesus está falando de todo o contexto, de tudo que está acontecendo, do que eles sabem muito bem. Só que Jesus está falando, olha, vocês para mim não são frio nem quente, vocês são morno, e o morno eu vomito da minha boca. Ele está falando isso não é para o povo de Laodiceia. Ele não está falando isso para os moradores de Laodiceia. Ele está falando isso para a igreja de Laodiceia. E ele dá um desabafo tão grande que no versículo 20, ele fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. É como se nós estivéssemos fazendo culto aqui para Deus, mas Deus mesmo está do lado de fora. Tamanha a incredulidade, tamanho o comodismo, tamanha a indiferença que nós estamos tendo por Deus. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não gosta de crente. Ai, pastor, misericórdia. O diabo é crente. O que é crente? É quem acredita em Deus. Deus ama é quem pratica o evangelho. Deus ama é quem obedece o que ele fala. É por isso que ele fala, quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, todos ouvem uma voz do céu, falando, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus cumpriu exatamente a vontade do Pai. Quando eu falo aqui que nós temos que deixar de ser frio e deixarmos de ser morno, é porque se tem algo que desagrada a Deus é isso, é quando nem você sabe o que você é. Qual que é a crise do ser humano? Por que a maioria das pessoas, com raras exceções, entram em depressão, em crise? Porque eles não sabem a sua identidade. Eles não sabem o que são, não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde vão. Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Isaías 61 fala exatamente qual que é a nossa função, qual que é a nossa missão. Jesus fala isso novamente quando lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, quando ele está na sinagoga, e dão um livro do profeta Isaías para ele ler, e vem justamente o capítulo 61 do livro do profeta Isaías, onde diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas, a dar liberdade aos cativos, a trazer alegria aos tristes, a restaurar os que estão cansados, desanimados, a dar força, a dar vigor. Querido, é isso que eu e você precisamos entender. Mais do que ser um advogado, que ser um médico, ser um dentista, ser um pedreiro, ser um carpinteiro, ser um empresário, um funcionário, seja lá você for, você tem uma missão, você tem que fazer a vida de qualquer ser humano que chega perto de você melhor do que quando ele chegou. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ah, mas eu também estou passando por luta. Ah, mas eu também estou passando por dificuldade. Ah, mas eu também estou sem dinheiro, também estou em crise. Querido, mas você tem esperança. Você crê em Cristo. Você tem o seu nome no livro da vida. Você foi escolhido por Ele. Você foi chamado por Ele. Você tem anjo que te protege todos os dias, senão você não estaria em pé. Não tem como nós agirmos como todo mundo age, porque nós não somos todo mundo. Nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos santificados, nós somos escolhidos, nós temos o selo do Espírito Santo, e o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e em você. Eu e você não somos qualquer um. Não podemos agir como qualquer um. Podemos desanimar, podemos chorar, mas nunca seremos destruídos. Não estamos olhando para o que cai, não estamos olhando para o que desmorona, não estamos olhando para o que perece, estamos olhando para o alfa, para o ômega, para o primeiro, para o último, para o princípio, para o fim, para o leão da tribo de Judá, para a raiz de Davi, para o filho de Jessé. Nós estamos olhando para aquele que chama as estrelas pelo nome, nós estamos olhando para aquele que mede o universo a palmo. Não dá para agirmos como todos agem. As pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão aflitas por causa do Covid-19. Querido, o número é infinito.
Covid-19 pode vir 20, 21, 22. O que eu estou falando para você é que as coisas não vão mudar. Nós estamos vivendo dias difíceis. A Bíblia ela deixa bem claro que isso aconteceria. Será que você não leu Apocalipse? Você nunca viu sobre as pragas, sobre os selos? Você nunca leu Mateus 24? Que o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as potências da terra serão abaladas. Será que você está agindo como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo? Querido, para aqueles que conhecem a Bíblia, não tem nada de anormal acontecendo. A Bíblia fala dos princípios de dores. A Bíblia fala do fim. A Bíblia fala que os dias seriam maus. A maior prova que estamos no fim é que Jesus fala lá em Mateus 24. A maior prova da vinda de Cristo seria que o amor ia se esfriar. E eu pergunto para você, você tem notado isso? Mães que não amam mais seus filhos como deveriam amar, não cuidam mais de seus filhos. Filhos que não se importam mais com seus pais. Famílias dilaceradas que não se falam há décadas por causa de coisas tão pequenas. O amor tem se esfriado, querido, e a maior prova é o que nós estamos vendo dia a dia. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele simplesmente fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu falar uma coisa para você, você ainda tem medo da morte? Você ainda se entristece muito quando um ente querido, um familiar, morre? A palavra de Deus diz que nós temos um corpo transitório. Nós estamos aqui de passagem. Se a Bíblia diz que é melhor estar... Paulo ele fala isso, é melhor... Eu sei que o melhor é estar em Cristo. Mas eu prefiro tardar um pouco a minha partida, só pela mim ter a graça e o privilégio de salvar mais alguns. Mas eu sei que o melhor é estar em Cristo. Eu sei que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá em 2 Tessalonicenses ele diz: irmãos, não quero que seja ignorante acerca dos que dormem, porque os que dormem, eles não morreram, eles passaram da morte para a vida. É isso que a Bíblia diz, e é isso que eu também creio. E se eu creio nisso, eu posso ficar triste. Eu posso até chorar quando eu perco um ente querido, quando eu perco um parente, quando alguém vai embora. Eu posso, eu sou ser humano, eu sinto isso. Mas eu também creio naquilo que Jesus falou para o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se nós chamarmos qualquer pessoa que foi e trazermos de volta, com certeza que essa pessoa vai ficar bronqueada com nós, porque aonde ele está, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais pranto. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas chorando, quantas pessoas com dor. Nós podemos até sentir falta dessas pessoas que partem, que estão partindo, mas eles não sentem falta deste mundo, porque onde eles estão é infinitamente melhor do que estar aqui. É infinitamente melhor. E é isso que vai fazendo com que a nossa fé vai crescendo. É isso que vai fazendo com que a gente passe pela prova cantando louvor. Por quê? Porque nada mais já nos toca. Nada mais já nos derruba. Porque a nossa fé, nossa convicção é tão grande em Deus. Se nós realmente cremos, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem? É a pergunta que Paulo diz. Então nós cremos nisso, querido. Nós cremos que estamos aqui de passagem. Nós cremos que um dia, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, e ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais clamor. Mas vamos ser sinceros, nós lemos o texto aqui que diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Até quando nós vamos colocar Deus em dúvida? Será que Deus tem que provar mais alguma coisa para nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por amor a todos nós, como também não dará com ele todas as coisas? Querido, nós não estamos cansados, nós não estamos afadigados, nós não estamos deprimidos, abatidos, depressivos. Não é porque Deus não está nos ouvindo mais, não é porque Deus mudou.
e sim porque nós mudamos. Nós estamos abrindo mão do essencial. Estamos abrindo mão do que é necessário todos os dias para a nossa vida, que é a fé, que é a confiança nele. Porque, como vocês acham que vem a fé? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós ficamos aí num dilema com as redes sociais. Facebook é uma porcaria, WhatsApp é uma porcaria, Instagram é uma porcaria, YouTube é uma porcaria. A gente demoniza tudo, tudo é diabólico, tudo é ruim. Não! Ruim é quem está usando. Se eu pegar uma faca aqui, com essa faca eu posso fazer ela de uma arma. Eu posso matar várias pessoas com essa faca. Mas com essa mesma faca eu posso fazer uma comida. Eu posso orar para o Fernando levar uma picanha lá em casa e eu assar e eu cortar com a faca. Revelação, Fernando. Eu posso usar a faca para uma coisa boa, para fazer comida. Celular, o problema não é o que tem nele, é a pecinha que está atrás dele. Saiba usar o celular. Por que você vê tanta porcaria no celular? Tem tanta coisa boa. Coloque lá uns louvores, está fazendo alguma coisa, coloque uns louvores. Vai se enchendo de Deus. Hoje tem a Bíblia falada. Pastor, não tem tempo para ler a Bíblia. Põe a Bíblia falada. Põe um foninho de ouvido. Hoje, para todo lado que você olha, tem gente com foninho de ouvido. Com foninho de ouvido, ouvindo música, alguma coisa. Eu vou começar a pegar no pulo os crentes aqui, pegar o foninho e ver o que está ouvindo. Viu, Riago? Tá? Gente, pelo amor de Deus, você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer ouvir, o que você quer assistir, o que você quer ver. Então, pelo amor de Deus, seja mais seletivo. Porque a boca fala que o coração está cheio. Aleatoriamente. Você pode encontrar qualquer pessoa, comece a conversar com ela. Conforme o que ela falar com você, você vai saber o que está no coração dela. Se ela começar a falar de casa, que ela está doida para comprar uma casa, está juntando dinheiro para comprar uma casa. Se falar de carro, é que ela está doida para comprar um carro. Se falar de casamento, que ela está doida para casar. Se falar de emprego, é que ela está doida. Se falar de trabalho, se falar de escola. Tudo que ela falar é porque está pulsando no coração dela. Quando as pessoas chegam perto de você, o que está pulsando no seu coração? Será que você fala que existe um Deus que ama o perdido? Que ama o pecador? Que se compadece do órfão, da viúva, do necessitado? Um Deus que se importa conosco? A primeira coisa que eu e você precisamos para sermos curados é reconhecer que estamos doentes. Desde o dia 26 eu estava sentindo um desconforto. Eu não fui ao médico. No dia 30 piorou demais. Aí eu fui ao médico. Agora engraçado, eu estava desde o dia 26. Por que o médico não veio atrás de mim? Porque essa função não é do médico. É eu que tenho que ir atrás. Como que a gente pode falar que a gente já não sente mais a presença de Deus? Que Deus já não fala mais com a gente? Será que nós realmente estamos buscando? Tem gente que tem uma visão de Deus assim, do oceano. Então ele vê Deus como ele vê o mar, como ele vê o oceano. Só que é nessa superficialidade. Pega uma roupa de mergulho, mergulha, vai para o fundo e começa a ver o que tem no fundo do mar. Você vai ver coisas inefáveis. Inefável é algo que não dá nem para descrever, como Paulo fala. Então, querido, o que eu estou te desafiando nessa noite? Saia do comum, saia da mornidão. Vai para uma intimidade. Vai para um lugar mais profundo. Volte a ter momentos de comunhão com Deus. Volte a ler a Bíblia. Volte a ouvir louvores. Eu não estou aqui falando que você não pode ver um filme Netflix. Você não pode assistir um filme. Não é nada disso. Eu estou falando que existem prioridades. Porque quanto mais longe de Deus a gente vai se afastando, mais a gente vai sentindo as dores e o cansaço dessa vida. Quanto mais perto de Deus, mais força nós temos para suportar e superar a crise e as dificuldades dessa vida. Nós como cristãos temos que ter algo em mente que é fundamental, querido.
Qualquer pessoa que vai procurar um funcionário hoje, uma empresa, então se ele está precisando de seja qual for o cargo, ele fala assim, preciso de uma pessoa no cargo tal com experiência. Eu vi uma filósofa, Lucilena Galvão, ela falando algo e eu achei extremamente fantástico e interessante. Ela falou que essa busca pelo empregado está errada. Porque todo mundo é pessoas experientes para fazer a função. Só que eles esquecem o detalhe que é essencial. Procuro pessoas íntegras e de caráter dispostas a trabalhar e eu ensino o que tem que fazer. Aí você nunca vai ter problema com o funcionário. Se ele for íntegro, se ele tiver caráter, se ele for uma pessoa justa, acabou os seus problemas. E deixa eu falar uma coisa para você. Essas tem que ser a referência de cristão. Cristão tem que ser aquele que tem o cabelo comprido, que não usa calça, que não tem tatuagem, que não usa brinco, que não é homossexual, que não é lésbico, não é nada disso. Cristão não é isso. Cristão é aquele que é íntegro, que é justo, que é fiel e que tem caráter. E se a igreja realmente toma essa posição e deixa de ser fria, deixa de ser morna, e realmente tem essa posição em Cristo, querido, o mundo é sacudido, o mundo é transformado, vidas são impactadas. Mas enquanto nós estivermos buscando primeiro as coisas nossas e deixando o reino de Deus por último, nós ficamos assim, como o cachorro que quer morder o rabo, ele fica só andando em círculo, nunca sai, entra ano, sai ano, e ele não muda, financeiramente não muda, o casamento não muda, os filhos não mudam, nada muda, está sempre na mesma lama, está sempre no mesmo poço, está sempre afundando do mesmo jeito. Por quê? Porque não toma atitude, porque não toma posição. Eu já falei aqui, nós não somos comum, nós não somos seres desse mundo. Nós somos um ser espiritual que habita um corpo carnal. Nós cremos em Deus sim, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que éramos pecadores, que estávamos condenados à perdição eterna, ao fogo eterno. Mas nós cremos que Jesus veio, se encarnou. Deus veio, se encarnou em Jesus, morreu na cruz, por causa do meu, do seu pecado. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, meu nome está escrito no livro da vida. E se eu morrer aqui agora, eu vou abrir e vou ver Ele. A hora que eu fechar os olhos e morrer aqui, eu sei para onde eu vou, eu não tenho dúvida disso. E isso me conforta, isso me apazigua, isso me dá fé para mim continuar perseverando. Senão eu jogo a toalha, senão eu desisto. Porque cansado a gente cansa. Que pai que não está cansado de ajudar um filho? Somente aqueles que têm filho na dependência química. Que pai, que mãe que já não está exausta, que o filho já falou mais de 1000 vezes, não, agora vai ser diferente, e aí o pai e a mãe faz tudo, e se alegra, e faz aquela festa, 2 dias depois o filho cai na noia de novo. Quem não cansa? Quem não quer desistir de um casamento que tenta, e a esposa, o marido não muda? Quem não quer desistir da vida, porque parece que tudo acontece com ele? Querido, deixa eu falar uma coisa para você, bem-vindo ao mundo. Todos nós estamos sujeitos a lutas, a tribulações, a tempestades. Jesus, quando ele escolheu Judas, ele sabia que Judas ia trair. Quando ele escolheu Pedro, ele sabia que Pedro ia negar. Quando escolheu Tomé, ele sabia que Tomé ia duvidar. Quando ele escolheu os discípulos, ele sabia que todos iam fugir na hora H. Mas ele decidiu escolher essas pessoas. Então, pelo amor de Deus, que nenhum medo, que nenhuma culpa, que nenhum pecado que você tenha praticado tenha o poder de te afastar desse Deus, tem o poder de te distanciar desse Deus, porque, querido, sozinho não dá. Nenhum de nós temos capacidade para superar as adversidades que estamos passando e das que ainda virão, mas com Cristo no barco, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da crise, a hora que ele levantar e falar, acaba. Eu brinquei com algumas pessoas que nesse período de enfermidade da Covid, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito psicologicamente afetado. E aí eu lembrava de um pastor que prega aqui, não sei se vocês conhecem ele, um picareta aí, né?
Ele sempre fala assim: tudo passa. E eu me firmei nessa palavra, porque eu sabia que ia passar. E por mais que eu estivesse vivendo um dia ruim, um dia de cão, um dia horrível, de todas as formas, eu falava: amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Por quê? Porque eu creio, porque eu confio e porque eu espero. Eu espero. E eu sei que tão certo como diz lá em Oséias capítulo 6, aquele que fez a ferida, ele a sarará. Tão certo como nasce o sol, ele vai aparecer e o seu dia vai mudar. Então, nos piores dias da sua vida, nas piores crises da sua vida, no dia mais cansado, no dia mais angustiado, no dia mais oprimido, no dia mais triste, creia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia que se Deus é por você, querido, não tem vento, não tem tempestade, não tem crise que te afaste dele. Ninguém pode te afastar de Deus, nem diabo, nem demônio. Está lá em Romanos 8,31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu por nós. Porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o que eu falei aqui, para mim ser curado, eu preciso reconhecer que sou doente. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé, que nós temos que cear ainda, senão ficava aqui a noite inteira falando com você. Curva a sua cabeça, feche teus olhos, nós vamos orar. Mas não é uma oração melancólica, não é uma oração para falar bonito, não, querido, é oração, aquela oração que o salmista diz, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Vou deixar apagado ainda, nós vamos orar e depois nós vamos passeio. Nós vamos orar, todos vocês, os diáconos, obreiros também, não se preocupe com nada agora é hora de colocar a mão no seu coração, até por causa do Covid, a gente não pode estar se aglomerando, a gente não pode estar pondo muito as mãos, a gente não sabe quem pode estar com essa enfermidade, mas querido, mesmo o Espírito em mim está em você. Então que você colocasse a mão no seu coração, na sua cabeça, em algum lugar aí que estivesse doendo ou angustiado, se é na alma, coloque aí no coração, e Deus com certeza vai estar te fortalecendo, se é enfermidade, por você, por algum familiar, você que nos acompanha da sua casa também. Não importa, querido, porque o meu Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então, com seus olhos fechados, nós vamos fazer uma oração sincera. Senhor, nós não te pedimos ajuda, não. Ajuda é muito ralo, ajuda é muito superficial. Ajuda é muito simples. Senhor, nós te suplicamos, nós te imploramos, porque sabemos o que o Senhor pode fazer. Então aqui, meu Deus, não tem hipocrisia, aqui não tem querer se dar de forte, não. Aqui é reconhecimento que somos pó, que somos falho, que cansamos, que duvidamos, que queremos desistir, que desanimamos, que casamento cansa, que filhos cansa, que dificuldade financeira cansa, enfermidade cansa. Somos seres humanos, reconhecemos a nossa pequenez, mas também reconhecemos que o Senhor pode. Faz de novo, Jesus, faz de novo, porque nós conhecemos a história. Faz o que fizeste com José. Um dia estava num poço, anos depois estava no palácio. Faz o que fizeste com Josué, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento que ia perder a batalha, orou e o sol parou. Faz de novo, Jesus, faz de novo. Faz o que fizeste com Davi. Um dia apacentava ovelhas, outro dia dirigia grandes exércitos.
Faz o que fizeste com Moisés. Um dia está no campo também, pastoreando ovelhas, no outro está diante da tua face, vendo a sarça ardente. Faz de novo, Jesus. Faz o que fizeste com Daniel. Um dia está na cova dos leões, mas em outro é conselheiro do rei. Faz de novo, Jesus. Faz o que fizeste com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, que estavam na fornalha assim, mas o Senhor estava com eles. Faz de novo, Jesus. Faz o que fizeste com Pedro. Era um pescador, mas tu fizeste dele um apóstolo, ao ponto da sombra dele curar enfermos. Faz o que fizeste com Paulo. Um dia era perseguidor do Evangelho, outro dia está morrendo pelo Evangelho, pela causa, feliz e contente e alegre, porque sabe em quem tem crido. Faz de novo, Jesus. Faz com que esse teu filho, essa tua filha, que sentia tanto a tua presença e já não sente mais, que se alegrava tanto de estar na tua casa, mas não tem mais essa alegria. Faz com que eles tenham esse prazer de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz com que teu Espírito arda constantemente em nossos corações. Faz com que o nosso viver seja Cristo. O nosso respirar seja Cristo. Que a nossa vida seja luz e seja sal neste mundo caído, nesse mundo de trevas, nesse mundo carente de pessoas cheias do teu Espírito Santo. Por isso eu peço que Deus transborde na vida de cada um aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem. Vento que vem dos quatro cantos, vem. Invada esse lugar, invada essas casas que estão ouvindo essa palavra agora. Vai levando o seu bálsamo, vai levando a sua cura, vai levando a sua alegria. Vai restaurando o cansado, vai dando vigor ao abatido, vai sustentando o fraco, vai fortalecendo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. Que nós cremos num Deus do impossível. Faz de novo. Faz com que nós respiremos como o salmista, que preferiu um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Vai tocando em cada vida, vai tocando em cada coração, vai fazendo de novo homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, renovados, restaurados, que conseguem suportar tempestades, que conseguem suportar lutas, que conseguem suportar tribulações. Por quê? Porque estão olhando para ti. Não estão olhando para a direita nem para a esquerda, mas estão olhando para ti. Queridos, o mundo está para ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, o que eles podem fazer. Seja essa pessoa. Tenha um desejo no seu coração de agradar a Deus, de servir a Ele com todo o teu corpo, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Nós vamos orar e consagrar agora o pão e o cálice para nós cearmos. Você que nos acompanha da sua casa, prepare aí também o seu pão, o seu suco de uva aí, o seu vinho, aquilo que você tiver aí para nós juntos cearmos. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o meu sangue que é dado por vós.
Pai, nós consagramos este pão, nós consagramos esse cálice, que representa o Teu corpo e o Teu sangue, que foi derramado ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Senhor, faz com que a nossa consciência seja cauterizada no Teu Evangelho, na Tua verdade. Não deixe sermos influenciados por redes sociais, por televisão, por mídia. Não, nós queremos ser influenciados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ser homens e mulheres que têm um objetivo, e é fazer o Teu nome ser glorificado. Que ao comermos esse pão, que ao tomarmos esse cálice, nós venhamos sentir as nossas forças renovadas, nós venhamos sentir o nosso vigor restaurado. Ainda que muitos chegaram cansados aqui nessa noite, desanimados, abatidos, que todos nós nessa noite venhamos sair daqui restaurados e fortalecidos pela presença do Teu Espírito Santo. E que este pão e esse suco faça essa representatividade simbolicamente, que aqui representa o Teu corpo e o Teu sangue, que ao comermos esse pão e ao tomarmos esse cálice, nós vamos sentir a Tua própria graça, o Teu próprio Espírito pulsando dentro de nós, nos dando força e vigor para superarmos todas as adversidades que surgem à nossa frente. É no Teu nome que pedimos, Jesus, e em Teu nome que agradecemos. Amém? Pegue o pão, pegue o cálice, espere, nós vamos cear todos juntos. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, queridos. Isaías 49 fala exatamente isso. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Não tenha medo do seu pecado, da sua culpa. Entenda que o sangue de Cristo é o que te purifica de todo o pecado, de toda a culpa. As pessoas hoje não conseguem viver por causa da culpa, por causa do medo. Querido, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem que cuidar de vós. Ele tem poder para perdoar o seu pecado e ponto final, acabou. Seja livre. Muitas pessoas hoje elas não conseguem, parece que ser livre, ser alegre, sorrir, ficar feliz, parece até que é pecado. Não, não tem ninguém nesse mundo que tem que ser mais feliz, mais alegre do que nós. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos, para nos regozijarmos. É que o nosso coração está focado no lugar errado. Está focado no lugar errado, porque se nós estivéssemos focados em Cristo, querido, nós andaríamos saltando de alegria todos os dias. Porque eu e você sabemos que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, não temeríamos mal algum, porque Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam. Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Nos piores dias da sua vida, saiba que Deus está com você. Nos melhores dias da sua vida, Deus está com você. E é isso que tem que te dar força, é isso que tem que te dar alegria, é isso que tem que encher o teu coração de gozo. Não é porque demônios se sujeitam, não é porque enfermos são curados, mas é o que Jesus falou para os discípulos: se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, queridos? Repita comigo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comei o pão e tomai o cálice. Eu sou livre. Eu sou livre. Pai, nós não temos palavras, meu Deus. Nós não temos palavras para expressar quanto somos gratos. Quantos que estão perdidos nessa noite, sem esperança, sem fé, caídos em sarjetas, jogados num hospital, presos em seus quartos, deprimidos, angustiados, sem paz, sem alegria, sem esperança. E nós temos esse privilégio de virmos à tua casa, de sermos renovados pela esperança que é do Senhor. Isso é graça do Senhor nas nossas vidas. Nós reconhecemos, meu Deus, que é a bondade do Senhor, que apesar de nossas falhas, apesar de nossa imperfeição, o Senhor nunca deixou de nos amar. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pelo contrário, o Senhor nos trata como um filho, como uma filha,
amado e amada, protegido. Nós cremos, meu Deus, que os teus anjos todos os dias estão ao nosso dispor, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos cobrindo. Um mundo onde impera o mal, onde a tua palavra diz que o mundo jaz do maligno, nós temos o privilégio de ser a nação santa, o povo eleito, o sacerdote real. Nós temos o privilégio de termos o selo da promessa em nós. Nós temos o privilégio de termos a marca do teu Espírito Santo, o teu sangue cravado em nossas testas. E não tem demônio, não tem anjo nesse universo que não saiba que nós pertencemos a Ti, que nós somos guardados por Ti, que se o Senhor não permitir, praga nenhuma vai chegar à nossa tenda, que podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas se o Senhor estiver conosco, nós não seremos atingidos. Nós temos essa consciência, meu Deus, que só estamos em pé porque a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque é quando nos sentimos impotentes, é quando nos sentimos fracos, é quando nos sentimos desanimados, é quando nos sentimos cansados, exaustos. É aí que o Senhor entra. É quando o diabo fala, acabei com ele, acabei com ela, essa é a senha. É aí que o Senhor entra e fala, agora é a minha vez, agora eu entro em ação. Ah, Senhor, nós queremos num Deus que livra da cova dos leões. Nós cremos num Deus que está junto na fornalha de fogo ardente. Nós cremos num Deus que acalma qualquer tempestade, qualquer tribulação. Então, meu Deus, não permita que os nossos olhos sejam focados nas lutas, nas angústias, nas tempestades, mas que os nossos olhos estejam em Ti, Autor e Criador de todas as coisas. O Senhor é o que é, e eu tenho o privilégio de falar que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me ama. Eu sei que o próprio Deus me ama. Eu sei que aquele que mede o universo a palmo me ama. Eu sei que a minha mãe, os meus amigos, a minha família, todos podem me abandonar, todos podem se esquecer de mim, mas eu tenho convicção e certeza que o Senhor nunca vai esquecer. Eu sei que o meu nome está na palma da sua mão. Ah, que essa consciência ela cauterize todos os corações aqui nessa noite. Que ninguém saia daqui com dúvida do Teu amor, com dúvida da Tua misericórdia, com dúvida do Teu cuidado. Que ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós venhamos estar convictos que o Senhor está conosco. E nos protege, e nos guarda, e nos livra. É em Teu nome, Jesus, que nós pedimos. Que o Senhor acrescente a nossa fé nessa noite. Que nós venhamos ter mais fé. Que nós venhamos crer mais. Que nós venhamos olhar mais para Ti. E tirarmos os olhos desse mundo caído. Cheio de pecados, cheio de iniquidade, cheio de trevas. Continue conosco, nosso amado bom Jesus. Obrigado por esta ceia. Obrigado pelo privilégio de podermos, no primeiro mês do ano, estarmos aqui ainda reunidos para juntos prestarmos um culto e louvor e adoração ao Teu nome e cearmos. Obrigado, Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos podem dizer eu sou livre? Eu sou livre. Eu sou livre. A cruz te libertou. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nesta oração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, queridos? Podemos sentar um pouquinho? Nós vamos ler os pedidos de oração, né? As pessoas que nos acompanham pela internet, elas sempre mandam mensagens, né? Colocando um familiar ou elas mesmas para estarmos orando, e nós vamos orar. Mas antes de eu ler e nós orarmos, querido, eu queria também falar um pouquinho, né? Nós vamos honrar o Senhor através do dízimo, das ofertas. Nós sabemos que estamos aí numa crise, numa pandemia. A arrecadação caiu muito na igreja, faz parte, a gente sabe, aqui ninguém é obrigado a dar nada. Não se sinta obrigado a dizimar, a ofertar, porque a Bíblia deixa bem claro que Deus ama quem dá com alegria. O ato de dizimar e ofertar é uma consciência de qualquer cristão que serve a Cristo. Ele sabe que os recursos que vêm à mão dele não pode ser usufruídos só por ele, independente do valor que seja, por menos que ele ganhe, ele sabe que uma parte ele tem que investir no próximo, ele tem que ajudar o semelhante, e a igreja é um caminho para isso, né? Nós estamos aí com um ano de pandemia, e mesmo com todas as adversidades, continuamos mantendo 2 casais de missionário no campo. Só essa igreja aqui mantém 2 casais de missionários lá na Argentina, um lá na Argentina, que todos nós conhecemos, o Richard e a Adriano, estão lá há mais de 10 anos, membros da nossa igreja, com suas filhas, o Marcos e a Cida, que estão lá na aldeia Córrego do Meio, no meio de dos povos indígenas, falando do amor de Deus, pregando, mantido pelos dízimos e as ofertas dessa igreja. Nós temos aí o Daniel, o Elânio, o Neneco, o Edson, tem acompanhado aí a distribuição de cestas básicas. Nessa pandemia aumentou muito a demanda. Então nós como cristãos, se tem uma coisa que nós jamais podemos ser, é egoístas, querido. Todo cristão, ele tem que ter responsabilidade social. Ele tem que entender que o que ele ganha não importa se seja pouco, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Independente do que ganha, mas uma parte ele tem que destinar para ajudar pessoas, para manter a estrutura da igreja dele, do templo, vamos dizer assim, né? Que nós temos uma estrutura que carece. Nós estamos aí hiper atrasados na nossa parte tecnológica, né? Nós estamos aí desde março, que começou a pandemia, depois fechou as igrejas, fazendo tudo de uma maneira amadora, os nossos cultos. O equipamento que está transmitindo esse culto aqui é o meu próprio celular. Nós não temos uma câmera adequada, um equipamento adequado para começarmos a transmitirmos o culto. Tudo isso precisa de recursos. E eu não estou falando isso para constranger ninguém, querido, porque eu acho assim, nós temos o privilégio, a oportunidade de dizimar e ofertar. E quando nós não aproveitamos isso, quem está perdendo somos nós mesmos. Porque todo o dinheiro que a gente investe no reino de Deus, de alguma forma, ele é uma semente que germina, cresce e depois ele acaba voltando para nós de muitas formas. Então eu quero te desafiar, apesar das adversidades, das dificuldades, você que não pode vir ao culto, você pode estar fazendo por transferência. Hoje tem o Pix, né, que é fácil para estar transferindo também. Mas vamos honrar o Senhor com os nossos recursos, porque enquanto nós não tivermos esse desprendimento pelo dinheiro, Deus não pode nos dar dinheiro. O que mais afasta as pessoas hoje é o dinheiro. Porque quanto mais recurso a pessoa tem, mais ela se sente que não precisa de Deus. Foi o problema da igreja de Laodiceia. Eles tinham recursos em abundância, mas eles já não tinham mais a paixão, eles já não tinham mais o amor, eles já não tinham mais a intimidade com Cristo, ao ponto de Jesus estar do lado de fora da igreja. Então nunca perca isso. Não deixe o dinheiro tomar conta do seu coração. Aprenda a dividir o que você tem.
e tendo a oportunidade de ajudar um familiar que está passando por uma dificuldade, soube de algum irmão que está sem gás, que está você não tendo condições de ajudar, nos procure. Jamais nós como igreja podemos deixar um semelhante a nós ter fome, ter frio, ter falta de comida. Se alguém do nosso meio estiver passando por isso, nós não somos igreja. Igreja é para isso, é para nos reunirmos. Aquele que tem um pouco mais ajuda quem não tem. Aquele que está trabalhando, ele dizima para ajudar, para ofertar para aquele que não está, que precisa pagar um aluguel, que precisa comprar um gás, precisa pôr uma comida em casa. Isso é o evangelho, isso é o amor de Deus. Então, faça com que seu recurso não seja só para você. Você tem direito de comer bem, você tem direito de se vestir, você tem direito de tudo. Mas você como cristão, você também tem obrigação com o próximo, com a causa social e com a tua igreja. Nunca perca a oportunidade de ajudar ninguém. E aqui vai um alerta. Querido, aproveite a oportunidade. Quando alguém chegar para você e aparentemente você não tiver o que fazer, se esforce para ajudar. Nunca perca a oportunidade. Deixe de fazer. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi, né, uma história. Um camarada no ponto de ônibus chegou para um jovem, falou: você não tem um passe para me arrumar? E ele tirou os trocados do bolso lá e deu para o rapaz, e saiu do ponto e começou a ir de a pé. E aí o jovem falou para ele: rapaz, mas você vai de a pé? É, o passe que eu tinha eu te dei para você ir de ônibus, e eu vou de a pé para minha casa agora. Isso é evangelho. É quando a gente sente na pele. É quando nós temos que fazer algo que realmente nos custe. Nós estamos achando que investir no próximo, fazer a vontade de Deus, é só se tivermos dinheiro sobrando, é só se estivermos em abundância, é só se não tivermos necessidade, carência de... Não, querido, nós temos que aproveitar oportunidades. Todas elas. Faça. Se alguém chegar para você falar que não tem, vai lá na sua casa, corta o pacote que você tem no meio lá e leva para outra pessoa. Não perca a oportunidade de ajudar alguém. Sabe por quê? Sabe o que Deus precisa? De pessoas que sejam resposta de oração. Você já pensou alguém na casa orando, falando: Senhor, eu não tenho gás, Senhor, eu não sei como que eu vou cozinhar, e de repente Deus toca no seu coração, você sente de ir lá e levar um gás para essa pessoa? Você é a resposta de oração para aquela pessoa. O grande problema nosso é que nós só queremos a bênção, mas Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Maior do que querermos a bênção é nós sermos bênção. Bênção para o caído, bênção para o oprimido, bênção para o triste, para o angustiado, porque está sofrendo, porque está passando necessidade. É isso que nós temos que encarnar, nós temos que encarnar essa consciência, porque Deus não quer crentes, Deus quer Jesusinhos. Deus quer olhar para a terra e ver um Jesus aqui, um Jesus ali, um Jesus lá, e olha, com Jesus espalhado por todos os lugares. Eu e você temos o dever e a obrigação de buscarmos sermos igual a Jesus. Quem é igual a Jesus não tem tempo para criticar ninguém. Não tem tempo para falar mal de governo, seja ele quem for. Porque dependendo do canal de televisão que você assistir, você mete pau no Bolsonaro. Dependendo do canal, você mete pau no Dória. Dependendo da rádio, você mete pau no prefeito. E você fica nesse mundo. Você se age como uma pessoa desse mundo. Não. Bendizeis e não amaldiçoeis. Nós somos envolvidos tanto por esse mundo que quando a gente menos percebe, a gente está falando mal dos outros, a gente está criticando, a gente está tomando conta da vida do outro. A nossa vida já tem muito problema para nós tomarmos conta. Para o outro a gente tem que orar, seja ele quem for, seja ele seu amigo, seja ele seu inimigo. Como cristão, você tem que orar por ele. Amém? Então use as oportunidades que Deus tem te dado para dizimar, para ofertar e ajudar. Médicos Sem Fronteiras, a paz, sorrir, não importa, nunca divida os seus recursos. Quanto mais pessoas que for coisa séria, você sabe que realmente precisa, não tenha pena, não dó do dinheiro não, invista. E você vai ver o prazer que Deus tem em abençoar aqueles que têm um coração aberto. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu vi o Alok falando lá no programa do Danilo Gentil, e ele falando que ele fez um desafio. Ele falou que tudo que ele conseguisse de recurso, ele daria 10% a mais. Então se ele ganhar 1 milhão no ano, ele dá 1,1 milhão para obras sociais, para ajudar pessoas. Olha isso. Olha a visão. Olha a visão. Ele fez o personagem de um jogo. E aí o pessoal falou: ó, vou te dar, dependendo do que vender, você vai ter tanto de dinheiro.
né, uma porcentagem. Ele falou, não, eu não quero nada. Eu quero que vocês peguem a porcentagem e invista nessa obra social. Ajude essas obras. E a hora que saiu o valor, era muito mais do que ele já tinha ganhado na vida inteira dele. Olha que ele era bem rico. E ele não ficou chateado, ele ficou contente por isso, por poder ajudar. Isso é o quê? É um coração desprendido. Eu estou falando do Alok. Eu queria estar falando de todos vocês, de todos nós. Vamos fazer a nossa parte, querido. Porque o mundo está para ver um homem e uma mulher que realmente se disponha a ser usado por Deus. O que Deus pode fazer através dessa pessoa. Amém? Então curve a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar e pedir para que Deus abençoe. Todos vocês estarão dizimando e ofertando nessa hora. Que Deus supra a sua necessidade. Aquele que está passando necessidade, vamos orar e Deus vai suprir. Aquele que está desempregado, Deus vai abrir a porta do emprego. Aquele que está precisando pagar uma conta, não tendo o que fazer, Deus vai te dar a solução. Querido, creia. Nós somos o povo que crê num Deus que provê. Um Deus que supre as nossas necessidades. Pai, nós consagramos agora a vida de todos aqueles que estarão dizimando e ofertando nessa hora. Que de uma maneira bem singular, meu Deus, o Senhor veja cada coração que apesar da crise, apesar da dificuldade, tem se disposto a dizimar, a ofertar. Eu te louvo, meu Deus, por todos aqueles irmãos, aquelas irmãs, aqueles jovens, que com tanta dificuldade financeira, não têm abrido mão de dizimar, de ofertar, de investir no teu reino. Eu peço, meu Deus, que de uma forma singular, o Senhor toque em cada vida, em cada coração, com a unção da tua prosperidade. O Senhor abençoa, que o Senhor multiplique os seus celeiros, que haja abundância em todas as áreas na vida dos teus filhos, meu Deus. Na família, na saúde, no emprego, nos recursos. Que o Senhor coloque os teus anjos ao redor de cada casa, Senhor, livrando de toda a seta do inimigo, de toda enfermidade, de todo espírito de destruição, de quebradeira, de dívidas, seja o que for, meu Deus, que o diabo tem tramado contra os teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor dê sabedoria e capacidade para cada um saber lidar com os seus recursos, para não virarem escravos do dinheiro. Que o Senhor possa prosperar e superabundar na vida de cada um. É no teu nome que pedimos e em teu nome que agradecemos. Amém? Os obreiros vão estar passando, assim você não precisa se deslocar para não correr o risco, né? Vamos usar todo o protocolo. Enquanto eles vão passando aí, eu vou ler o nome das pessoas que estaremos orando daqui a pouco. João Miguel e família, Carlos e família, Ketne e família, Nicole e família, Jussara e família, Antônio, Maria, mãe da nossa irmã Gidalva, né, que está internada lá, onde estive orando no telefone por ela. Que Deus alcance a nossa querida irmã Maria das Dores, que está internada lá no estadual. Nosso irmão Toninho, que já há uma década está lá naquela cama, mas continua com fé, com graça a Deus. Louvo a Deus pela vida da irmã Carminha, que eu estou vendo ela ali também. Que Deus abençoe grandemente a vida dela, por tudo que ela tem passado, Deus tem sustentado ela. Pelo Hugo Anderson, pela Carol, pela Andréia, pelo Giovanni, pela Gisele e família, pelo Dilcrides, pelo Emerson, pela Isabel, pelo Daniel, pela Edna, pelo Paulo, pelo Pedro, pelo Júnior Modesto e família, Plebs, né? Que Deus abençoe ele e toda a família. Família do pastor Daniel Pesan, né? Que ontem enterraram aí o pai, né? E a Ângela enterrou o esposo. Deus abençoe a Ângela e o Daniel aí, que Deus fortaleça eles. Pela Carla e família, Eliana e família. Pela cidade de Formosa, né, que é onde está o nosso missionário lá, o Richard. Pelo mundo, pelos nossos missionários. Pelas autoridades civil, militar e eclesiástica. E pelas vacinas que foram aprovadas hoje, né? Que Deus realmente dê graça. Que essa vacina realmente exerça a função que nós estamos esperando dela. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém, querido? Vamos colocar em pé. Nós estamos, infelizmente, chegando num período onde a Covid tem aumentado muito. E tudo indica que pode ser que logo nós estejamos proibidos de cultuar. Por quê? Porque, infelizmente, a Covid está crescendo muito. Eu, graças a Deus, não precisei ser internado, não precisei de oxigênio, mas muitas pessoas precisam. E
os nossos hospitais, eles não têm estrutura se crescer muito o número de pessoas. Então, por isso que eles evitam, né? Então, se você podendo evitar aglomeração, tomando esse cuidado, tá sempre lavando a mão, usando máscara, querido, é fundamental. Eu tive a Covid, não desejo para ninguém, realmente é terrível. Pode ser que uns consigam passar mais tranquilo, mas para mim realmente não foi fácil. Até a Cris passou com... Não foi fácil também, mas foi muito mais forte que eu. Homem já é mais mole mesmo que mulher, né? Mas como foi, não desejo para ninguém. Então, podendo evitar, vamos evitar. Amém, queridos? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ao culto de quinta, até para nós aproveitarmos esse período, que a gente sabe até quando, para a gente estar se enchendo mais de Deus. Para a gente estar buscando. Então, quinta-feira agora, nós vamos ter culto, tá bom? Quinta-feira voltam os nossos cultos. Pode ser que semana que vem a gente já tenha que cancelar de novo. Mas quinta-feira agora, às 20 horas, nós voltamos o nosso culto de quinta. Amém? Vamos tentar fazer um culto mais voltado a um ensino, a realmente fazer com que as pessoas entendam. Porque quando a gente entender, querido, aí acabou. O problema é que muitos ficam instáveis. Mas a hora que ele tiver convicção, aí não tem morte, não tem vida, não tem anjo. Então, procure vir nesses cultos. Nós estaremos tentando instruir da melhor maneira possível. Então, quinta-feira, 8 horas, temos o culto aqui, tá bom? E eu quero aproveitar para mostrar que vamos começar já engrenando. Aí, terça-feira, eu queria marcar, falei com o Daniel aqui também, uma reunião com os pastores, obreiros, né, com a liderança da igreja. Até para nós definirmos as coisas daqui para frente. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do Marcos, da sua esposa, que estão aí fazia tempo. Desde o ano passado que eu não vi o Marcão. Tá ali. Na verdade, eu não via todos vocês, né? Desde o ano passado que eu estava enclausurado. Estou vendo lá meu cunhado, minha cunhada, a Gi, o Alisson. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. O Daniel Moreto, que eu estou orando para ele voltar para Bauru aqui, porque ele manja demais de internet, pode estar nos ajudando, né? E tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Dá um sinal com a sua mão. Tem alguém? Primeira vez? Amém. Lá atrás. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, reunião com toda a liderança. Quinta-feira, culto às 8 horas. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado pela graça de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por termos a consciência que o Senhor nos ama. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Agora, meu Deus, eu peço por todas essas vidas que eu acabei de ler aqui. O nome dessas pessoas e dessas famílias que estão carentes, que estão precisando de uma intervenção. E como nós já oramos, meu Deus, nós não pedimos a tua ajuda, nós suplicamos, nós imploramos, porque nós sabemos o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode alcançar qualquer uma dessas vidas. O Senhor pode alcançar a nossa querida irmã Maria das Dores, que está naquele hospital. A Isabel, irmã do Odair, que está internado também. O meu tio Toninho, que está internado também. Todos com câncer. O Senhor é um Deus que pode alcançar essas pessoas e mudar a vida delas por completo. E restaurar a saúde delas bem. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor pode tudo. E é por isso que nós clamamos a Ti. Mas nós sujeitamos o nosso desejo à Tua vontade. Falamos o que queremos, mas colocamos diante de Ti para que a Tua vontade seja exercida. Em todas essas vidas que estão carecendo da Tua intervenção, que estão carecendo de uma cura, de uma libertação, de uma providência financeira. Meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. E é por isso que nós clamamos a Ti e colocamos todas essas vidas nas Tuas mãos. Não só essas que nós lemos e falamos, que estão nos acompanhando em suas casas, mas todos nós estamos aqui presentes também. Que de uma forma muito singular, o Senhor abençoe a cada um e supra a necessidade de cada um. É no Teu nome, Jesus, que pedimos e em Teu nome que agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre todos nós. Nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Querido, nós temos um canal no YouTube e essas mensagens, elas vão tudo para esse canal, é Levi Momesso. Você pode pegar e compartilhar com um amigo, com alguém. Deus abençoe vocês.